Boa noite, irmão. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos, amém? Então, outro último assunto que nós falamos aí, 24 de Mateus também, né? Muito impactante, muito forte, né? Esperava aí um retorno de alguns irmãos, né? Pelo menos com alguma pergunta, que como receberam, né? Mas até agora ninguém se manifestou, né? Mas foi muito forte, né? Esse 24 de Mateus aqui. Tem uma revelação grande, né? Verdade. Houve um corre-corre, né, irmão Rodolfo, quando... Sabe aquela parábola das 10 virgens? Ela... Será que é atual, irmão Rodolfo? Na verdade, diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas, né? As 10, né? Mas depois houve, assim, um clamor, um alarido, né? Um chamado, né? Aí vem o esposo, quer dizer... Houve realmente um despertar de última hora, né? Aí todo mundo levantou correndo e tal, e uns tinham azeite, outros não tinham, né? Foi um maior agito, né? E o que o irmão crê? Essa parábola é profética e está relacionada com os nossos dias mesmo? Irmão Marcos, sem dúvida alguma. Nós começamos a falar isso ontem, lembra que eu até falei nas noivas? Eu toquei nesse assunto, está na gravação inclusive. Depois o irmão vai ver. Ficou muito bom, principalmente essa parte aí. O irmão falou, foi um prodígio, sabe? Ontem eu achei que foi assim, prodigiosa. As salas têm sido cada vez, as mesas do Cordeiro têm sido maravilhosas, têm sido de grande acréscimo. Tanto que eu como o irmão Didico fala, né? E eu escuto mais de uma vez, eu não consigo escutar uma vez só. A Luciane fica falando para mim assim, você não para de escutar o troço. Não, eu tenho que escutar, porque é uma maneira que eu estou recebendo a pregação que vem da gente mesmo, do irmão Marcos e de mim. Porque na hora que a gente está fazendo, a gente está participando da mesa, é uma coisa, né? Depois a gente tem que escutar, para que aí sim a ministração ela desça, ela assente nos lugares. Porque ela não está assentada. Ela primeiro ela é, vamos dizer assim, comunicada, né? Depois ela é mastigada, depois ela é digerida. Então precisa de um tempo maior, sim, entendeu? E isso às vezes as pessoas não compreendem. A Lu mesmo fala, você gravou, você fez isso, não sei o quê. Mas não somos nós, né? É o Espírito de Cristo em nós. Então, parece que é a gente, parece. E a gente acha até que é mesmo. Mas não é não, não é só, né? Também, mas não é só. E eu acho que as virgens, como a gente falou ontem, né? As virgens tá muito atual isso, né? Porque o pessoal tá tosquenejando mesmo, o pessoal tá dormindo, tá deixando pra lá e tal, mas vai haver um momento que o noivo tá chegando, e vai ter um corre-corre da gota serena. E eu tô antevendo isso, tanto que tô falando isso, né? Se eu tô falando é porque realmente estou sentindo, como o irmão também percebeu e entendeu, é isso mesmo. É esse o Espírito de Cristo tá nos trazendo ao entendimento, né? Está trazendo ao assentamento desse entendimento, isso, né? Maravilhoso, é isso mesmo. O pessoal está bobeando, né? E aí quando chegar não adianta corre, não. Se faltar azeite na botija, lascou. Interessante, né, Rodolfo? Como é que Cristo pôde prever isso há 2000? É muito tempo, né? Interessante, né? Ele vai revelando coisas antigas, né? Coisas muito antigas. Porque, irmão Marcos, é a sensação que eu e a Luciene nós temos também, é que tudo isso já aconteceu, irmão Marcos. A gente está vivendo, entre aspas, um futuro no passado. A sensação que eu tenho é essa, de que nós estamos vivendo no passado, nós somos do passado, mas estamos vivendo numa aparente situação futurística, no fim dos tempos, né, chamado fim dos tempos, né, o momento do hoje, né, chamado hoje. Mas eu tenho a sensação no meu espírito que isso tudo já aconteceu. Não sei se o irmão tem esse sentimento também no coração.
assim, dentro de si. Eu não sei nem exprimir bem isso, mas é uma coisa que vem de dentro. Parece que tudo isso já aconteceu. Então, está recapitulando, é como se a gente estivesse relembrando uma coisa do. E o próprio Cristo nos faz relembrar isso. Eu acho que é por isso que o irmão tem essa sensação. Né? Como é que ele previu isso há 2000 anos? Não, aí que está. Isso, na verdade, já aconteceu. E a gente está vivendo exatamente isso. É isso que eu vejo, é assim que eu vejo. Como o pessoal falava aí, é como se fosse um mundo dentro do outro mundo, né? De certa forma, uma vida dentro da outra vida, né? É o consciente dentro do subconsciente ou coisa assim, né? Ou o espírito, a carne, o espírito por fora, a carne por fora, o espírito por dentro. Parece que é uma experiência, né? Digamos assim, né? E creio que para Deus também foi, né? Porque ele entrou nesse determinado tempo, né? É uma janela de tempo, né? Que nem esse filme de ficção, né? Uma janela de tempo e muitos cientistas, né? Como um dos mais renomados, né? Do mundo, né? Como Einstein, outros pessoal, né? Fala muito disso, que se conseguir mexer, né? Entre a massa e a velocidade de locomoção da luz, né, você consegue mover-se no tempo também, né? Quer dizer, a ciência diz que há uma grande probabilidade, né, disso ser uma realidade, né? Assim como se diz que um dia é 1000 e 1000 é um, né? Nas escrituras também fala, né? Pedro falando, né? Então, mas é como se a gente vivesse, podemos dizer, né? Porque quando a gente sonha, a gente vive uma vinda de um sonho, não é? E quando você está acordado, tem uma outra realidade. Que nessa noite aqui, eu não sei, estava meio, não sei, meio estranho. Mas foi uma sonharada danada, né? A gente sonha que está numa outra vida, né? E depois você acorda e fala, não, eu tô nessa. Mas era um sonho, né? Até um sonho interessante, assim, né? Eu não sou muito de sonhar, mas sonhei que estava fazendo uma visita numa casa de alguém que me convidou, né? E eu não conhecia bem esse alguém, mas esse alguém me conhecia muito bem, né? E esse alguém me convidou para ir lá e eu acabei estando lá, né? E estando lá, estava com mais uma pessoa conhecida e estava com o meu filho lá também, né? Só que meu filho ainda era pequeno nesse sonho, né? Hoje não, já é grande, já é casado. E ele era pequeno e tal, e eu fui nessa casa e lá ia haver um culto, né? Aí ia haver um culto, cheguei lá, ainda não tinha começado nada, tinha poucas pessoas, uma casa pequena, né? Mas ia haver um culto, né? E eu entrei lá e tal, e algumas pessoas da casa, um para lá, outro para cá, mas eu não sabia quem é essa pessoa da casa. Até perguntei para outra pessoa que estava comigo, né? Eu falei, mas quem me convidou para estar aqui, né? Ela falou, você vai saber, tal, né? Aí como se alguém da casa também falou, não, logo, logo você já vai saber. Né? Eu fiquei assim, né, curioso, mas o que eu vou fazer aqui, né? Aí, bom, vai ter um culto, tá bom, tem umas cadeiras pra cá, meia espalhada, tal, sentei numa lá, né? E vamos ver, esperar que hora que vai começar esse culto aí. E vamos pra lá. Mas o que chamou a atenção é que nesse culto tava o R.R. Soares, né? O R.R. Soares estava ali, né? Tava ele mais alguém, não sei quem, também chegou na casa, né? Ele chegou, tava pra lá no quintal, andava lá pra cozinha, tava andando por ali. E era o R.R. Soares, né? E eu ficando na minha cadeira, assim, né? E eu olhava de vez em quando pra ele, mas ele nem ligava. Mas ele foi percebendo que
que tinha uma pessoa ali. É como se tivesse assim, alguém me convidou para pregar e chamou ele também para participar da pregação, né? E eu falei, caramba, e agora? Quem é que vai pregar? Será que eu vou pregar? Ele vai pregar? O que eu vou falar? O que vai acontecer? E aquele maior suspense, né? A ponto de que eu estar sentado ali, o RR também sentou numa cadeira assim, né? Parece que a coisa ia querer começar. E aí acordei. Acordei, mas era de madrugada, assim, que eu não acordo normalmente de madrugada, né? Acordei e tal, falei que deve ser sonho, fui lá tomei um copo d'água, né? Aí vim dormir novamente, mas achei assim que haver alguma coisa, né? Assim, um debate, não sei, alguém patrocinou aquele encontro, né? E eu falei, mas como é que vai só dizer aqui num lugar, né? Não tem ninguém, só tem 3, 4, 5 pessoas aqui. Que será que ele vai falar com 3, 4, 5 pessoas? Pessoa tão importante, né? Não é na casa de ninguém e tal, mas o homem tava lá. E eu falei, e agora? Se começar esse culto, falar que alguém, eu sentia que alguém me chamou para pregar, né? Que eu ia pregar alguma coisa. Eu falei, e agora vai dar um estrondo aqui. Que vai acontecer? E o R.R. Soares também percebeu isso. Percebeu que eu estava ali como se fosse um convidado e ia pregar alguma coisa. Ele também já ficou meio incomodado, assim, tal, né? Mas ele estava muito seguro dele, assim, né? Seguro, não tem problema, né? E eu achei, assim, sonho. Não sei se tem alguma coisa, se é espiritual ou não, mas acordei e passou, né? Eu fiquei pensando durante o dia, né? Que negócio é esse, né? Ai, ai. Pensa mesmo, irmão, porque os confrontos vão acontecer, você pode estar certo disso. Os confrontos da palavra, né? Porque na verdade é como diz a palavra mesmo, não é contra carne e sangue, não é uma luta de morte, né? É uma luta mortal no espírito, né? É uma luta mortal. Realmente é uma luta até a morte, mas é uma luta no espírito, né? Não é uma luta carnal, né? Então a gente é por isso que as pessoas, principalmente as pessoas do sistema que estão estabelecidas nessas regiões, como a gente viu, é o caso do R.R. Soares, né? É o caso desses caras todos, Sila Malafaia, eles se sentem muito seguros, irmão. Você acha que eles vão se sentir seguros? Você acha que a gente mete medo neles? Não mete não, irmão. Não mete medo de ninguém, não. A verdade é essa. Né? Seria mais fácil se não tivéssemos no espírito nós sentirmos medo dele. Aí sim, aí seria uma coisa mais comum. Por quê? Porque eles estão seguros, irmão. Eles estão seguros, eles se sentem tranquilos. Nada os abala, nada os abate, né? Porque eles estão estabelecidos. Quem é que os tira disso? Quem é que tira a renda deles, o trabalho que eles estão fazendo na televisão? Aquilo custa milhões, irmão. Mas eles estão preocupados com isso? Não, eles fazem uma campanhazinha aqui, arrecadam a grana e continuam falando na televisão. O senhor tem espaço na televisão para falar? Eu não tenho. O senhor tem dinheiro para pagar aquilo? Eu não tenho. Então, entenda, realmente eles estão tranquilos. Eles estão muito tranquilos. Agora, dia haverá, né, que eles serão confrontados. Ué, e por que não pode se aproximar isso e Cristo já está te revelando alguma coisa que aconteceu? Lembra que no passado, não sei, acho que tem um ano isso mais ou menos, nós chegamos a tocar num assunto desse. Você falava assim para mim, o irmão de repente vai ser convidado para alguma coisa. Eu também falei para você isso, que eu vi a mesma coisa com relação a você. Eu acho que essas coisas estão se aproximando, irmão. Eu acho que isso é inexorável, eu acho que vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer. Porque para a igreja tomar o rumo que a gente sabe que ela vai tomar, para que ela caia, para que a Babilônia venha abaixo, é preciso que haja confronto. Não tem vitória sem batalha, né? E ninguém ganha a guerra se não combater. Então, não tem jeito, nós somos soldados no quartel. E soldado do quartel quer serviço, irmão. Não tem jeito, não.
Se Deus me abençoe, eu tenho que retribuir de alguma forma, né? E essa forma é abençoar a igreja, né? Abençoando a igreja de Deus, então eu estou retribuindo, né, a bênção, né? Então vamos cantar aí os hinos, as músicas, o louvor, né? Agora é a hora do louvor, né? O louvor é exatamente para agradecer, né? Agradecer essas bênçãos, né? Que foi interessante, né? É interessante notar isso que, como diz os profetas, né, que a voz do esposo estava ali, os bens do esposo, há uma certa, como o irmão tem dito, né, Rodolfo, há um certo conteúdo de fé, né, das pessoas e um certo mover de fé. Sem dúvida nenhuma, né, que fatos se sucedem, né? Porém, isso torna as pessoas piamente, né, crendo que é assim que funciona mesmo, né? Porque o Velho Testamento estava calcado nisso, né? Então eles traziam oferta para o templo, né? E um ponto que chegou que lá Isaías falava, estou farto disso, né? Das ofertas de ovelha, de sangue de animal. Começou o profeta a profetizar que já não suportava mais aquilo, né? Porque aquilo se tornou, né, um mero negócio, né? Toma aqui, dá lá, né? E continua hoje acentuadamente forte assim, né? Todo mundo imagina mesmo que se Deus abençoar, eu tenho que retribuir de alguma forma, né? E a igreja abre as portas, né? A igreja é a instituição, né? Como sendo realmente o meio abençoador, né? E a porta por onde as pessoas vêm trazer a sua recompensa, né? A sua gratidão, né? E então fica aquela pergunta da irmã Lulu, né? As pessoas se sentem, né, na necessidade de ir lá agradecer a Deus, né? Que na Igreja Católica a gente vê muito isso, né? A pessoa vai lá, acende uma vela, pelo menos, né? Reza, tal, agradece a Deus, seja para pedir, seja para agradecer, né? Mas o trânsito tá ali, né? Seja agradecer, seja pedir, o movimento tá ali, né? Parece que trabalha a consciência das pessoas, né? Mas elas não têm suporte para flexionar, digamos assim, né? O entendimento e pesar. Isso é correto ou não é correto, né? Que Deus quer disso, quer não, né? Então, quando nós falamos, né? Parece que é estranho, né? Então, é como uma coisa já sacramentada, né? É que nem diz lá, acho que Paulo a Timóteo, né? Que a mente está entenebrecida, né? O entendimento é entenebrecido, né? Cauterizada a consciência, cauterizou, né? Quer dizer, é um negócio terrível, né? Da mente, né? A mente fica de tal modo cauterizado, achando que aqueles valores que foram impregnados na sua mente são a realidade no espírito, que quer dizer, se tornou uma verdade absoluta. Isso é cauterização, né? Cauterizou, quer dizer, fechou a cicatriz, então aquilo ficou uma marca, né? Ficou uma marca, tá ali a cicatriz, mas está cicatrizado, está cauterizado. Então não vai sair sangue, não vai haver uma outra hemorragia, não. Está estancado tudo. Mas existe ali o registro, né? Existe o registro. Isso é cauterização mesmo, irmão. Não vai explodir de novo, não vai sangrar de novo, não vai, mas ficou a marca de uma coisa errada. E essa coisa não se apaga. Não se apaga. Né? É como a mente do homem. A mente, quando a gente vai educar a criança, né, e a criança faz as coisas erradas, a gente, principalmente no que tange a escrita, a gente manda ele apagar, não riscar, apagar e escrever novamente.
né? Quando você apaga, na verdade, você está apagando um registro na sua mente também. É uma coisa concomitante, é uma coisa simultânea, né? Apagou ali no papel, você, na verdade, está apagando na sua mente. E é assim que funciona toda a programação neurolinguística e subliminar também. Também é feito dessa maneira, viu, irmão? Então, esse processo a gente não deixa fazer cauterização, justamente para não ficar essa marca, porque ficando a marca ninguém mais consegue tirar, entendeu? Ninguém mais consegue tirar, não tem borracha que apague a marca cauterizada de uma coisa errada, fica e não tem como tirar, percebe? Eu só vou até aí, amém? O que me lembrou aí, quando o irmão está falando do espírito aí, irmão, me lembrou do Apocalipse lá, né, de que o diabo, ele tinha uma chaga mortal, né, como que se tivesse sido, né, curado. Em outras palavras, né, foi cauterizada a sua chaga mortal, né, como que se tivesse sido curado. Uma marca, foi feita uma cauterização, né, mas como se tivesse, mas não foi, né, o negócio está lá. Então, o que é a chaga mortal, né? A chaga mortal, sem dúvida, né, que o Senhor veio e derrotou o pecado, né? Veio, enterrou uma lança nele, né, no diabo, e ele cuidou com o pecado, né? Então, mas foram lá e cauterizaram a situação, né? E dizendo que não está liquidado, não, né? Mas era uma chaga mortal que, como se tivesse sido curado à vista das pessoas, né? Então foi costurado, realmente foi suturado, né? Cauterizada a ferida, né? Então dá uma impressão que está curado, né? Mas aquela chaga é mortal, uma chaga de morte, né? E sem dúvida aquilo não pode ser curado, né? Isso é interessante, né? Então, o Senhor veio, deu perdão, matou mortalmente, o diabo foi ferido, né? Mas parece que alguém, né, fez isso, né? Então, é um morto-vivo, né? Interessante, né? É um morto-vivo. Então, quem prega o pecado, né? Ele prega que... prega-se com uma chaga mortal, como se tivesse sido curada, né? Em outras palavras, né? Anula, né? Anula aquilo a quem Cristo veio e destruiu, né? Ele destruiu, não, né? Como Paulo disse, se eu torno a construir aquilo que ele destruiu, eu vou me tornar transgressor, né? Transgressor. Então, uma coisa realmente terrível, né? Isso é seríssimo, irmão. Você definiu muito bem, você falou de uma maneira correta no espírito, né? Você falou mesmo isso. E eu creio dessa maneira também. Eu creio assim. Só Cristo cura essa marca terrível que foi o pecado no homem, né? Cristo cura mesmo, tira. O perdão dele vem e apaga. Então ele apaga onde? Ele apaga no espírito e ele apaga na alma. Tá certo, irmão? Por isso ganhamos um novo corpo. Agora, o diabo não faz isso. Então a pessoa que está na religião e que firmemente crê, porque ela crê mesmo, irmão. Ela crê. Ela é capaz de, como diz a gente quando era pequeno, né? A gente jura pela mãe mortinha que é isso. E não é. E não é. Então essa é a chaga que foi cauterizada, né? Cauterizada pelo diabo. O diabo cauterizou aquilo, né? Cauterizou e aí não tem jeito. Então não é apagado. Aquilo é marcado. É como se fosse uma marca. Olha só, irmão, como é que as coisas evoluem. Isso é a marca da besta, percebe? Essa é a marca da besta. Você foi marcado feito um boi. O boi não leva aquele tss na carne assim que derrete, que marca. É isso. É derretido ali a pele dele, é curtido, aquilo ali é queimado, aquilo ali é cauterizado. Essa é a marca da besta, irmão. Essa é a marca da besta.
Então foi cauterizado ali. Jesus Cristo vem e apaga aquilo ali. Apaga. Agora, se você não crê no perdão de Deus, essa marca não é apagada. Então fica ali aquilo marcado ali para sempre, é a marca da besta. Ela não é apagada. Só Cristo apaga a marca da besta. É impressionante isso, né? Como é que no espírito as coisas vão evoluindo até a gente ter um entendimento disso. E que coisa interessante, essa associação com o boi sendo marcado a ferro é a mesma que acontece com o sistema religioso quando não crê no perdão de Deus. Né? Isso é uma coisa importante. Sabia que isso é uma coisa importante para a gente levar para os irmãos, para gravar e levar para os irmãos? Porque eu tenho certeza que isso causa um despertamento, irmão, porque muita gente já deve ter observado isso. Isso é uma coisa que é fácil, de fácil observação. É uma coisa de fácil observação. Então eu, sei lá, se a gente tiver um jeitinho de editar isso depois, seria legal mandar para os nossos queridos irmãos aí, para eles avaliarem isso, porque muitos vão despertar nisso. Amém, só até aí. Aleluia, irmão Rodolfo. É isso mesmo. Então, essa chaga mortal, né, que parece que foi curada, então essa cauterização, né, ela é aparente. Porque a chaga, vamos dizer um tumor, né? O Senhor Jesus, ele veio para matar o diabo, certo? Matar o diabo e acabou por salvar o homem da autoridade do diabo, né? Então o que aconteceu? Hoje o diabo está de volta, né? E ele tem cauterizado isso, né? Essa chaga mortal. Quer dizer, ele está ferido de morte. Interessante, né? É como se fosse um tumor maligno, vou usar uma linguagem assim. Um tumor maligno que abriu, certo? Abriu. Mas, de certa forma, ele falou, agora está condenado à morte, né? Mas, de alguma maneira, ele foi cauterizado, fechado, levantou-se de novo e parece estar curado, né? Então podemos dizer, olha só, irmão Rodolfo, podemos dizer que o diabo está por aí, né? Está por aí, né? Dizendo, olha, estamos curados, né? Ele diz, não, o pecado existe, né? Mas se eu te abençoar, ele desaparece. Mas se ele tentar aparecer, a gente cauteriza outra vez. Então a ferida abre e vai lá e cauteriza. A ferida abre, ele vai lá e cauteriza. A ferida abre, ele vai lá e cauteriza. Ela fica cauterizada por dentro. Tenta abrir e cauteriza. Então o diabo é um ser, né? Que anda por aí tomando o lugar de Deus, né? Mas essa chaga é mortal, né? Realmente ele foi ferido de morte. Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Mas ele morreu para matar o diabo. Foi uma luta mortal, né? Porque quando ele ressuscitou dos mortos, né, a morte foi vencida, né? E se a morte era o aguilhão do diabo, a morte é o aguilhão do diabo, que é o pecado, né? A sua lança, né? Então, se o Senhor Jesus morreu, né? Pela lança dele, falou, o pecado vai te matar, né? E o Senhor Jesus morreu pelo nosso pecado, mas ele ressuscitou porque ele venceu o pecado, né? Então o fato dele ter vencido o pecado, então ele feriu mortalmente o diabo, né? Porque o diabo agora ele está ferido de morte, quer dizer, o pecado que era realidade não é mais realidade, né? O pecado agora tem cura, né? O pecado tem antídoto, né? Então o diabo não tem salvação. Quem tem a salvação é o homem, né? Mas o diabo tem que morrer, porque está ferido de morte, né? Assim como o diabo trouxe o pecado ao mundo, assim Cristo também veio, aniquilou o pecado e trouxe a vida, né? Porque o pecado é a morte é o pecado, né? E ele trouxe a vida porque ele venceu a morte, ele ressuscitou, né? Então a sua ressurreição, né? Foi realmente a morte final, né, do diabo. Porque se ele não ressuscitasse, né, então perdão não era realidade. Se Deus não os mortos, o pecado tinha vencido. Porque o resultado do pecado é a morte.
Então, se ele ressuscitou dos mortos, e nós que pela fé cremos, passamos da morte para a vida, então nós recebemos o antídoto. Então, o Espírito de Deus é o antídoto para anular o efeito do pecado, né? É o perdão. O perdão é o remédio, né? Quem toma esse remédio, aquela cauterização realmente, aquele tumor, né, ele é curado mesmo. Ele é curado no homem em si, né? E o diabo que habitava nele morre, né? Ele morre, porque o diabo é a própria chaga, né? O diabo é a própria enfermidade, né? E é interessante, né? Então o diabo anda por aí, né? Cauterizando, né? Enganando e sendo enganado, cego guiando cego, né? Ele continua com a chaga mortal, mas de alguma forma está cauterizando, né? Está resistindo, né? No tempo, né? E é interessante isso notar, né? E de vez em quando você vê a chaga abrindo, né? E alguém vai lá e sutura outra vez, né? Então usa o próprio sangue para o sangue da pessoa. Que interessante, né, Rodolfo? Porque o sangue é a vida da pessoa, né? Então ele pega o sangue, extrai o sangue e com o sangue faz essa cauterização, usa o sangue, né? Tem o ferro, né? Que é o ferro aquecido no fogo, né? Pecado, e usa uma parte do sangue para cauterizar, né? E o sangue realmente é o resultado do trabalho do homem, né? Então aquele sangue, né, parece que cauteriza, né, a consciência do homem, porque o pecado é algo espiritual que atinge a consciência do homem, né? Então ele está lá dentro, né, na parte mais íntima do homem, né, que é a consciência do espírito, né? O espírito só tem vida quando ele tem consciência de quem é ele, né? Se ele não sabe quem é ele, não tem consciência de si mesmo, então a sua consciência está cauterizada, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? E só sabe que tem uma doença incurável, né? E aí está a batalha, né? Que interessante, né, Rodolfo? Tá muito claro isso, né? Está realmente claríssimo, irmão Marcos, claríssimo isso. E o sacrifício realmente, que antes era de bois, cordeiros, bodes, né? Hoje o sacrifício é do próprio homem, né? É por isso que é dito que você tem que dar um sacrifício, você tem que ser sacrifício no lugar. Por isso Cristo se revoltava quando eles diziam, não façam o meu povo de comércio, né? Porque na verdade o preço que se paga para ter essa cauterização é preço de dinheiro, irmão. É o sangue dos irmãos. Dinheiro é sangue dos irmãos. Se os irmãos ainda não atentaram que é do suor do seu rosto que você ganha, que você dá o teu sangue no teu trabalho e depois você chega ali para comprar essa cauterização. Desculpe, fiquei aqui com soluço, mas é isso mesmo que eu estava comendo ainda há pouquinho. O soluço chegou agora, já depois de uns 5 minutinhos chegou o soluço. E então o que é que acontece? A cauterização é exatamente essa, a paga dela é esse, é o sangue do homem, é o dinheiro do homem, é o suor do trabalho do homem, né? Deixou o sangue ali no trabalho e aí vai entregar na igreja para que seja cauterizado o seu pecado, para que o pecado, exatamente como acontecia no tempo passado, irmão. Realmente o Velho Testamento é sombra dos dias de hoje, porque é exatamente o mesmo retrato, só que a gente vê esse retrato atualizado de uma maneira assim impressionante. Os irmãos não conseguem ver, porque eles não estão no Espírito, e só consegue ver isso quem está no Espírito. Isso que a gente fala, e as pessoas falam, mas esses caras devem se achar, né? Eles devem se achar muito espiritual. Não, não é uma realidade, porque nós vivemos a realidade do mundo espiritual. E se a pessoa ainda não chegou lá, e a gente quer que eles cheguem,
né? Eles vão enxergar como nós vemos tudo isso de uma maneira claríssima. Eles estão sendo cauterizados, né, com uma ferida, uma bicheira de boi. Olha só. Quem já conhece alguma coisa de fazenda sabe que boi, às vezes, quando se fere, quando se lanha e tal, cria uma ferida. E aquela ferida gera uma bicheira. Às vezes dá aquele bicho ali na pele, uma espécie de um animalzinho qualquer desses aí que morde ali, fica ali dentro e põe ovos ali. Então gera uma bicheira. E aquilo ali tem que ser extraído, cortado aquilo ali e cauterizado. Exatamente isso. Então os irmãos em pecado, porque a mentalidade deles é que eles estão em pecado, por isso não estão conseguindo ter realizações na sua vida material, porque tudo é puxado para o lado material, irmão. Não é levado para o lado espiritual, é tudo levado para o lado material. E aí o irmão não está conseguindo realizar, ele não está sendo, entre aspas, abençoado. Ora, se ele não está sendo abençoado, é porque ele está em pecado. E se ele está em pecado, ele tem que fazer um sacrifício. E quando ele faz o sacrifício, ele tira a bicheira e queima ali. Olha a marca da besta, irmão. Essa é a marca da besta. Se os irmãos que estão no sistema não enxergarem isso, eles não vão enxergar absolutamente mais nada. Porque é claríssimo isso, irmão, no espírito. Eles estão comprando a sua, vamos dizer assim, a sua cauterização. Porque cura não tem, não. Cura não tem. A única cura que existe é Cristo, é novo nascimento, é nascer de novo no Espírito de Cristo, é ver os seus irmãos como um Cristo e parar de achar que o irmão é o outro, que não seja da nossa própria família. Achar, não, minha família, eu canso de escutar, eu recebo por dia mais de três ou quatro por dia, irmão. 3 ou 4 por dia, dizendo: a minha família é o meu universo, a minha família, o meu filho é o centro da minha vida. Não é não, irmão, não é não. Isso não é a realidade no espírito, isso é a realidade na carne e na mente deformada do homem pecador. Porque o homem que ainda crê que é pecador, ele continua com a mente deformada do diabo, que já vem desde lá do Éden. Então essa mente deformada é que gerou o diabo e que gera essa mentalidade de concorrência, de competição da minha família e da sua família. Irmão Marcos é meu irmão. A gente não diz que é irmão? Então que hipocrisia é essa de eu te chamar de irmão e você não fazer parte da minha família? Percebe? Nós fazemos parte do mesmo corpo, nós somos irmãos. Se eu sou o dedo, o senhor é o pé, se o senhor é o pé, eu sou a perna, irmão é irmão. Irmão é irmão. Cada um tem uma função. Tem o irmão mais velho, tem o irmão do meio, tem o outro abaixo daquele e tem o mais novinho. Não é isso? Tem vários irmãos. E a mesma coisa acontece na casa da gente. Por isso que ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas onde são as muitas moradas? Na sua casa aqui, na minha casa aqui, né? Na casa do nosso vizinho ali, na casa do Jorge, lá na Colômbia. Tem muitas moradas. Mas, na verdade, somos todos irmãos. Todos pertencendo ao mesmo pai. E estamos em várias moradas. Estamos em várias moradas. Isso está falando realmente é espiritual. Embora moremos em moradas aparentemente diferentes, em lugares diferentes, nós estamos no mesmo espírito e moramos efetivamente na mesma casa. Somos da mesma casa espiritual, da mesma família espiritual. Então somos irmãos. Então, quando você chama o seu irmão de irmão, sem ele ser, você é um hipócrita. É um fariseu e um hipócrita, porque está usando a linguagem dos hipócritas e fariseus da época de Cristo, que era o que ele sentava o pau nos caras ali. Ele chamava de raça de víboras, de fariseus e hipócritas. Por quê? Porque chama uma pessoa de irmã e não é irmão dela. Não age como irmão, não atua como irmão, não reage como um irmão, não sente ele como sendo da sua família. Então ele não é seu irmão. Ele é um companheiro de viagem, ele é um amiguinho, pode dar o nome que quiser, mas irmão não pode chamar, porque não é irmão. Se ele não faz parte da sua família, ele não é seu irmão. Eu vou só até aí, para não esticar muito esse assunto. Verdade, irmão Rodolfo. O irmão tá falando, o espírito tá falando aqui também. Olha o que me veio aqui, irmão Rodolfo, o senhor tava falando aí. Olha só.
a vara de ferro avermelhada no fogo para marcar o boi, não é? É uma vara de ferro com um símbolo na ponta, né? Ela é avermelhada no fogo, vara de ferro. Diz: o Senhor regerá o mundo com vara de ferro. Mostra a autoridade. A autoridade é do homem, que é ferro, né? E tem o ouro. Cristo como homem reinando, a vontade de Cristo será feita. Muito bem. Mas vara de ferro avermelhada no fogo, o fogo é justiça, né? Agora o que me vem no espírito, a vara de ferro avermelhada no fogo, para a besta marcar, a vara de ferro é a letra das Escrituras. A letra das Escrituras é a vara de ferro avermelhada para poder cauterizar e marcar a pessoa. Olha que coisa, né? Porque hoje a justiça da letra da Escritura é de Deus, não é Deus e Deus, que Deus falou, que Deus quer, que é a vontade de Deus, né? Esse é o fogo, né? Que é a justiça, a vontade, o medo, né? O medo que é um fogo também, né? Então essa vara ela tem que ficar vermelha, né? Que é do medo, do fogo, do medo, da justiça, né? Ela fica vermelha e queima a pessoa, marca e cauteriza, né? Então a vara de ferro que cauteriza e faz a marca da besta é a letra das Escrituras. A Escritura é na letra, não no espírito, né? É a Escritura na letra. Olha, perfeita sintonia, irmão Marcos. É verdade o que o senhor está falando. É verdade. Eu não tenho a menor dúvida de que é verdade. O meu espírito salta aqui quando o irmão fala sobre isso, que ele salta dentro de mim. E salta e chora e geme. Porque está vendo o povo dele ser feito de comércio de repasto, né? Está sendo de repasto, né? Quando o senhor estava falando, eu fui até Abraão, né? Abraão sentando o pau nas aves, né? Pau nas aves, pau nas aves. São aves de rapina. O que é ave de rapina? É essa palavra do homem que não dá sossego à mente daquele cristão que está ali. O cristão está ali sendo atormentado pela letra, porque a letra mata. E ela está matando mesmo, ela está fazendo a função dela. A letra está matando, porque ela é como ave de rapina sobre a cabeça dos irmãos, porque os irmãos não têm verdadeiro entendimento, percebe? Quando Cristo, que é a palavra em si, Cristo, entra no irmão, ele verdadeiramente ele entra, ele já desce rasgando. Ele já desce rasgando. Por quê? Porque a palavra, ela nos confronta. A palavra já vai confrontar o espírito do homem. Por quê? Porque é o mesmo Espírito de Deus. Então Deus, que é a palavra, começa a se manifestar de dentro para fora. E aí começa a vir o entendimento no Espírito, que é de dentro para fora. E não de uma leitura doida, de fora para dentro, achando que aquilo ali ajuiza. Aquilo ajuiza quando é a tábua da lei. Perceba, irmão. Se você não vigiar na tábua da lei e desviar para a direita ou para a esquerda, você vai para um caminho de morte. Mas com Cristo acabou isso. Isso foi suprimido. Então, quando ele desce, você mesmo estando no erro, mesmo tendo sido confrontado por um erro, vamos supor que você tenha cometido um roubo, uma coisa assim, né? Claro que está sujeito às penas da lei dos homens, mas por Cristo não, mas aquilo corrói o teu sentimento por dentro. Isso que as pessoas ficam falando, então posso fazer a besteira que fizer? Jamais, porque dentro de uma pessoa que tem a palavra, que é Cristo, que é o Espírito Santo, esse é o batismo, está batizado no Espírito Santo, ou a palavra que habita dentro dele corrói ele por dentro, confronta. É uma consciência, é uma superconsciência dentro da consciência do homem. Eu não sei se essa consciência a gente podia chamar de supraconsciência, ou não sei se o irmão está chegando aonde eu estou chegando, né? A gente tem o id, tem o ego e tem o superego. É isso que eu quero dizer. A superconsciência é o superego do homem. É Cristo dentro do irmão. Só que quando a pessoa ainda não está em Cristo, esse superego é a lei.
é a escritura, é aquela cauterização ali, percebe? Aquilo ali é cauterizado na mente da pessoa e a pessoa, aquilo ali passa a ser o quê? A verdadeira marca. Passa a ser o verdadeiro, a verdadeira ave de rapina a corroer a mente daquela pessoa. Não é o superego, não é o Cristo em nós, não é a palavra de Deus que vai nos conduzindo para os pastos verdejantes, percebe? A gente não chega e já está no pasto verdejante, não. A gente entra e vai caminhando para os pastos verdejantes, ou seja, conforme a gente vai se alimentando na pradaria, Cristo vai crescendo em nós. E conforme Cristo vai crescendo em nós, nós vamos tomando a formato do boi, que é o servo. Por isso nós temos aquele espírito de servidão. Por isso que nós servimos uns aos outros. Nós somos bois, irmãos. Não somos gado, nós somos bois, é diferente. Porque o boi é o espírito de servidão. Cristo veio para nos servir, a verdade é essa. Ele veio para nos servir. E ele nos serviu. Ele, como Deus, veio e serviu ao homem. Serviu a quê? A reconciliar o homem pecador com o Deus Santo, que era ele próprio. Então ele veio fazer um serviço. E ele fez o serviço. Com pena de sangue, ele se fez pecado no nosso lugar. Percebe a grandeza disso? Isso é de uma grandiosidade. E os irmãos não percebem. Continuam indo lá para se alimentar dessas aves de rapina, que é a palavra na forma da letra. É a ave de rapina, não é a pessoa que está pregando, não. De modo algum, isso seria até ofensivo se eu falasse uma coisa dela. Eu jamais iria ofender meus irmãos desse jeito. Jamais. Mas aquilo ali, a palavra que está saindo da boca deles é ave de rapina. É rapineiro, por quê? Porque fica convencendo o homem do seu pecado, da justiça e do juízo da maneira incorreta, que ele tem que comprar, que ele tem que pagar, que ele tem que fazer alguma coisa para se corrigir. E não é desse jeito. Quando Cristo entra, é de uma vezada só. Pô, entrou, o Espírito entrou em você, pronto. Você já é santo, justificado e santificado pelo sangue do Cordeiro. É imediato. E a palavra passou a ser você passou a ser habitáculo da palavra de Deus. Ou seja, Cristo está dentro de você. Então você foi batizado. Esse é o batismo no Espírito Santo. Que tanto, porque veio, entrou na água, porque o Espírito agora falou comigo com uma língua de fogo. Nada disso, irmão, nada disso. É uma coisa simples demais. Então, eu estou falando isso não porque o irmão Marcos não saiba disso, claro que ele sabe, mas é para os irmãos entenderem isso. Que é dessa maneira que se procede, é assim mesmo. E acontece comigo, acontece com o Marcos, aconteceu com o Luciene, com o Jorge, com o Pedro, com o Valdiza, com o Silvio, com todos os irmãos que a gente conhece que já chegaram a Cristo. Foi assim com todos. Não é uma experiência de 1, 2, 3 pessoas, não. É uma experiência de 100, 200, 500 pessoas que já nasceram de novo. Esse é o novo nascimento. Por que não creem? Porque não creem, simplesmente isso. A incredulidade é o espírito que está habitando dentro do homem. Essa tem sido a verdadeira, como é que se diz assim? Abominação desoladora. Essa tem sido a abominação desoladora que nós tocamos ontem e que tinha que vir hoje de novo, porque foi anunciado que chegaria na abominação desoladora. A palavra de Deus, sob a forma da letra, se tornou para o homem a própria abominação desoladora. Porque a Bíblia não diz nada, irmão. Quem diz é Deus. Deus é que fala, a Bíblia não fala. A Bíblia é letra, e a letra mata. Só o Espírito de Cristo vivifica. Vê se abre a mente para entender isso, porque é difícil querer explicar de outra maneira. Não existe outro jeito, não. Tem que abrir a mente, descauterizar ela, arejar a bichinha, botar no sol para secar, entendeu? Porque a coisa tá difícil. Os irmãos estão tendo uma dificuldade que a gente não consegue compreender por que estão tão cauterizados. Tanto. Porque se nós conseguimos, eu creio que isso é possível a todos os homens. Nós não somos seres especiais, nem eu, nem Marco, nem Luciano, nenhum de nós aqui é especial, não. Nós somos
pessoas como qualquer outra. E Deus resolveu nos dar a sua fé. E a gente recebeu essa fé de muito bom grado. E por isso estamos aqui. Amém? Só até aí. Eu creio, Rodolfo. Se o nosso homem carnal não ficar debaixo da autoridade do senhorio de Cristo, quando ele fica debaixo da autoridade do Senhor, do senhorio de Cristo, ele está morto, porque ele não tem atividades, né? Porque está debaixo do senhorio de Cristo. Então, ele é o Senhor. Então, quando nós estamos debaixo da autoridade do senhorio de Cristo, é que você creu, né, no perdão do pecado e muito bem, está sob controle a situação, né? Não há o que temer mais. Mas o diabo com o seu aguilhão, né, irmão Rodolfo, provoca a situação para marcar a pessoa, né? E querer ter autoridade sobre ela, dizer, não, isso aqui é gado meu, né? Tá marcado, né? Então como é que ele marca, né? Enganando. Fala, não, o pecado ainda é realidade, você tem que fazer alguma coisa. Então quando você procura fazer alguma coisa, você sai debaixo da autoridade do senhorio de Cristo, né? Ele é o Senhor, quer dizer, ele tem todo o mando, né? Ele tem todo o controle, a gente fica imóvel, né? O homem carnal, né? O homem carnal foi engolido, né? Está coberto por Cristo. Você fala onde está o bom Rodolfo carnal? Ele está coberto por Cristo, está lá dentro, está lá, né? Mas Cristo o cobriu, né? E ele está morto, né? Quer dizer, ele não pode sair por aí. Ele não pode sair por aí fazendo a sua própria vontade, né? Ele foi absorvido, né? Pela imortalidade. Quando aquilo que é mortal for absorvido pela imortalidade, tragada foi a morte na vitória. A vitória tragou a morte. Mas cadê a morte? Está tragada, né? Ela está lá dentro, em algum lugar, engolida, né? Então, ele é o Senhor, né? Que eu fico olhando para a Igreja Universal e do Reino de Deus, né? E eles têm esse título, né? Em todos os lugares, né? Jesus é o Senhor. Mas eles não entendem o que quer dizer isso. Escreve isso e não entende o que é o senhorio dele, né? E as pessoas, né, continuam, né, pela marca do diabo, né, da besta, né, acreditando de que Jesus, né, não é o Senhor completo, né? A obra que ele fez e que ele morreu e tudo mais, né, não é suficiente, né, para ser o Senhor de toda a carne, né? Então, as pessoas querem realizar alguma coisa, né, para se justificar mesmo diante de Deus. Ó, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, né? Se eu morrer hoje, eu morro, né, com as minhas obras, né? Como diz as Escrituras, né? Morre e segue as suas obras, né? E as pessoas serão julgadas pelas obras que fizeram, né? Interessante, né? Daí responde também aquela palavra pergunta do Monte Dico, né? Aquela pergunta que ele fez lá a respeito, que está dentro desse assunto, né? A pergunta que ele tinha feito, né? É sobre aquele que tem poder de matar, né? Poder de matar, né? Então, a morte, se a morte foi tragada, né? E o que é matar? É tirar a vida, né? Mas Cristo nos deu a vida. Tirou a morte e nos deu a vida, né? Como é que quem está na vida pode morrer de novo, né? Entendeu? Então, matar significa tirar a esperança da vida, a qual ele deu, né? E nós tomamos posse, né? Se a pessoa não toma posse da vida, né? Então ela pode ser morta, né? Então esse morrer aí significa a falta da esperança da vida, né? Então, as pessoas não esperam em Cristo, né?
quando a vida se manifestar, né? E ela tem se manifestado no nosso espírito, né? E é isso o sentido, né? Não temeis o que pode matar o corpo. Que corpo é esse? Né? Tá falando que o corpo do pecado, né? Porque o corpo, na verdade, é de Cristo, porque Ele é o Senhor, né? Então o Senhor é Senhor, quer dizer, Ele dominou essa situação da morte, né? Então o corpo está salvo pela vida, né? É interessante, ele não pode morrer mais, porque está salvo pelo perdão, né? Se a acusação entra de novo e a pessoa não crê no perdão, né? Então ela está sujeito a morrer, né? Então, não temer o que mata o corpo, né? Ele está dizendo isso, né? Está relacionado exatamente com essa capacidade que o diabo tem, né? De mexer com o corpo da pessoa, né? Isto é, não está falando de um corpo físico exatamente, né? Está falando do corpo, né? Do corpo que era do pecado. Porque o corpo foi criado por Deus, tá? E o corpo não foi criado com o pecado, né? Agora, se o bichinho apareceu e quer morder e quer atormentar, né? Ele criou, houve uma oportunidade para que ele entrasse, né? Mas Cristo veio e nos resgatou da morte, né? Então não temer o que pode matar o corpo, né? Vai além de uma realidade física, né? Está falando exatamente do senhorio, né? Então o nosso homem está debaixo do senhorio de Cristo, né? Nosso homem carnal, né? Essa que é a diferença, né? Então, nosso homem carnal, você fala, não existe. Ele existe, né? Mas está debaixo do senhorio. Mas ele tem que ficar imóvel, ele não pode fazer nada, né? Poder até pode, né? Mas o que ele faz não significa nada, porque está debaixo do perdão, né? Agora, quando você diz, eu posso fazer, eu vou fazer, e vou até fazer alguma coisa, ou seja, a favor de Deus, ou contra Deus, é mentira, né? Que não pode. Né? Ele é Senhor, dominou essa situação, né? Então o diabo é exatamente uma manifestação de resistência, né? Ao senhorio de Cristo. Câmbio. Interessante, irmão Marcos, como o senhor está falando, eu fui no espírito, né, a um outro entendimento. Perceba só, o senhor vai entender de imediato quando eu começar a falar. Porque foi assim, quando o irmão começou a falar, eu tive esse entendimento de imediato. Então eu creio que isso se procede da mesma forma no espírito. Perceba, quando nós estávamos sem Cristo, né, estávamos até na igreja, e a gente acreditava que estava fazendo obras para Deus, que estava fazendo coisas para Deus, né? Mas a gente ainda não tinha Cristo, quer dizer, a gente ainda não tinha o Espírito que está dentro de mim, de você, de todas as pessoas na face da terra, mas nós não tínhamos o nosso Espírito vivificado, percebe? Então, a gente ainda não tinha crido, então o Espírito não estava vivificado dentro de nós. Ou seja, não havia uma perfeita conexão, porque o Espírito vivificado significa uma conexão, é como uma chave, irmão. É uma chave que você abre a porta espiritual. Levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É Cristo. Cristo, porque nós somos o Cristo, irmão, perceba, nós somos o Cristo, em corpo, alma e espírito, perceba, a coisa é grandiosa, o homem é um ser grandioso, por isso que tem uma passagem que diz, vós sois deuses, eu entendo agora isso, porque o Espírito foi vivificado, então, na hora que o Espírito é vivificado, na hora que você crê, a chave que abria o mundo espiritual para todos nós, a chave que
que Deus abre, ninguém fecha, não diz isso? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quando ele abriu os portais eternos, ninguém fecha mais para nós. Tá certo? A chave foi usada. E essa chave é a chave da igreja. A igreja detém essa chave. Então, a igreja abriu. O que é a igreja? A igreja é corpo, perceba, é corpo. Agora já estamos falando de um outro ambiente. Estávamos falando do ambiente do espírito, agora estamos falando no ambiente do corpo. O nosso corpo era um arremedo do corpo que tínhamos no passado. E esse corpo é um corpo também espiritual, mas que não é individualidade. A individualidade está na alma do homem. Aquilo que me faz ter pensamentos e falas diferentes da sua, embora estejamos no mesmo espírito, é a minha alma. A minha alma é diferente da sua. Ela é individual para cada um. O corpo é de Cristo e o espírito é de todos, mas a alma é individual. Perceba? Então, por isso é que diz que a salvação é individual, porque a salvação depende do nosso crer. E o nosso crer depende da nossa vontade. E a vontade está na alma. Percebe? Então, a alma é a sede da vontade, da razão e das emoções. Todas as emoções que sentimos estão na alma. Então, a nossa alma é individualizada, irmão. A nossa alma é individualizada. Ela, na verdade, é a caixa preta do nosso avião. Ela é a verdadeira caixa preta. Agora, o corpo que nós tínhamos no Éden é que era uma parte do corpo de Cristo. Percebe? Olha só. Parte do corpo de Cristo. Por isso somos irmãos. Parte do corpo de Cristo. Cada um de nós era parte do corpo de Cristo, porque Cristo é o corpo global, é um ser global, é um ser da Terra, percebe? E todos nós vivemos na Terra, então estamos conectados ao mesmo corpo. Mas na hora que o pecado entrou, ele não só pecou no espírito, mas ele pecou na carne e pecou na alma também. Então, o pecado é uma coisa grave. Outro dia o irmão estava falando sobre isso. E isso me veio agora, saltou no espírito para fora. E o irmão certamente vai ter complementos a isso que eu estou dizendo. Tenho certeza disso. Então, saltou para fora isso. A alma é que faz esse diferencial. A alma faz a escolha, o princípio da escolha, irmão Marcos, que é um princípio que Deus deu ao homem no Éden já. Para aceitar Deus ou para rejeitar Deus. Para fazer a vontade perfeita ou não fazer a vontade perfeita. O homem só tem duas escolhas, ou sim ou não. O que sai disso realmente é terrível, né? Ou o homem quer fazer, ou o homem não quer fazer. Quando ele fica em cima do muro, como a humanidade está hoje, é do maligno. Exatamente isso é o que acontece hoje com a humanidade. A humanidade está em cima do muro, e o muro pertence ao maligno. Esse é o muro. Eu vou só até aí para o irmão falar um pouquinho, que eu tenho certeza que está saltando a do irmão também. Estamos saltando sobre os montes, viu, irmão? Hoje estamos saltando sobre os montes. Verdade, Rodolfo, que salto, hein? É verdade. O corpo é de Cristo, porque o Verbo se fez carne e morreu por todos, né? Então o corpo é de Cristo. Interessante, né? O corpo é de Cristo. O espírito é de Deus, sempre foi, né? E a alma é nossa. Apesar de que ele diz que toda a alma é dele, que ele quer dizer com isso? Que ele salvou toda a alma. Então, quando nós somos salvos, nós ganhamos a nossa alma, né? De volta, né? A nossa alma significa a nossa individualidade de poder outra vez a ter comunhão com Deus como tinha no Jardim do Éden. Então o homem, na sua individualidade, toda a viração do dia, ele tem comunhão com Deus, né? Porque se ele não tivesse individualidade, como é que vai ter comunhão, né? Então nós voltamos, nós somos salvos, porque nós temos a nossa alma sob controle nosso agora, né? Você está salvo. Porque o Senhor lá salvou a sua alma, né? E falou, a sua alma está aqui, está salva, né? Aí você toma posse dessa salvação, né? Isto é, agora você pode falar, agora você pode expressar, agora você pode comunicar com o Espírito, né?
Você pode ter comunicação bidirecional, porque Deus é Espírito, o Espírito de Deus está em você, para vivificar o quê? O teu espírito, que é a tua alma, né, na verdade, né? Então os teus sentimentos, né, a tua volição, tudo isso agora está conectada com o Espírito de Deus. Então você é salvo, porque agora você tem a tua alma na tua individualidade, como era no Jardim do Éden, né? Mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo, o Espírito é de Deus e a alma agora é nossa, né? Se a alma não fosse sua e você não tivesse agora o poder, né, de poder comunicar, de crescer, de sentir a vivificação, né, de sentir a transformação de Cristo, né, então você não está salvo, né? Na verdade, né, Deus te deu a alma e depois Deus foi tomar a alma de você e pegou para Ele, né? Não foi isso que aconteceu, né? Deus deu a alma para o homem, que é a vida dele, né? Ele a perdeu, né? Maculou, mas ele foi lá, sarou o homem e salvou, né? Salvou a alma dele. Então ele diz, a salvação é um dom de Deus dado para você e para mim, né? É um dom na nossa alma, né? Agora ela é sua. Agora você tem domínio e controle sobre o pecado. Por quê? Porque Cristo morreu, né? Então o corpo agora é de Cristo, né? Então o pecado não tem autoridade sobre ele, né? E agora você é salvo na alma, né? Então quando ele diz seja santificado corpo, alma e espírito, ele fala da obra de Deus, né? Atingindo toda essa esfera. Como que você é santificado na alma, né? Quando você tem o domínio, o controle dessa conexão perfeita, né? Que nem o irmão disse, fibra ótica, né? Não tem interferência mais, não tem nada que pode atrapalhar essa comunicação com Deus, né? Para que a tua alma, né, possa ser vive. Quando a gente fala de espírito, né, nós estamos falando da nossa alma, né, em comunhão com o Espírito de Deus. Então nós nos tornamos espirituais, né? Nós também somos espírito, porque a alma está salva. Então o homem no Jardim do Éden ele era espiritual, porque a alma dele estava salva, estava conectado com o espírito de vida, porque a alma não pode viver se o espírito não lhe der essa condição. Agora, se o espírito vivifica a alma tem vida, né? Então, tanto a alma como o espírito, né, se tornam um, né? Faz com que o homem seja um ser, né? Um ser distinto, né? E isso é interessante, mas o corpo, que todo mundo corre atrás e acha que é o foco, né? E o corpo é de Cristo, porque ele, o Verbo se fez carne, para se tornar Senhor da conexão. Então, Rodolfo, puxa, eu estava aqui, não? Caiu um pedacinho. Então, o corpo é de Cristo, porque o Verbo se fez carne, morreu por ele, né? Estou repetindo um pouco, talvez perder um pedaço aí do que estava aqui. Morreu por ele. Então, o corpo faz parte da salvação. Então, o que é o corpo? O corpo é a forma que está em fase de metamorfose, que vai se tomando forma baseado na comunhão com Deus, de espírito para a alma, né? É que a gente não fala alma que as pessoas não compreendem, mas o homem almático, né? Na verdade, agora nós somos espirituais. Mas você fala, e cadê a minha alma, né? É que a tua alma está vivificada de tal maneira que a tua alma é espiritual. Então, o homem no Jardim do Éden, apesar de ser feito do pó da terra, vamos usar essa linguagem, né? Mas a alma é o Cristo já antes da fundação do mundo. É o Cristo antes da fundação do mundo. Que o próprio Cristo vai lá e salva o corpo do homem do pecado, né? Então apareceu o homem do pecado, mas não existia o homem do pecado. O que existia era o homem chamado Cristo, né? Então o homem no Jardim do Éden, né,
estava salvo plenamente, tanto corpo como alma e espírito, né? Então, a salvação veio de cima para baixo, né? O espírito, né, descendo, né? A alma se salvando, né? E finalmente o corpo sendo reformado e restabelecido um novo corpo. Então eu creio, né, Rodolfo, que essa comunhão, né, nossa com o espírito, né, de se tornarmos alma e espírito uma coisa só, isso vai dando forma ao novo corpo. Quanto mais nós vamos entendendo, mais o corpo vai tomando forma. E vamos entendendo, vai tomando forma, até ser homem perfeito, né? E então esse corpo vai se manifestar de uma forma visível, né? É como se fosse restaurando o corpo de dentro para fora, né? Apesar do corpo exterior parece que enfraquece, vai enfraquecendo, né? Como uma figura de que vai deixando uma coisa para assumir outra, né? Mas o homem interior, que é o corpo mesmo, ele vai sendo vivificado. É como se fosse a semente do corpo, digamos assim, né? Você tem um corpo, né? Mas a semente é verdadeira. A vida está ali, né? De qualquer maneira, você vai fazendo, né? Que nem a velha serpente, né? A serpente que antigamente era a figura do homem, do pecado, né? Mas a serpente vai e deixa aquela casca para trás, já viu ela? Ela deixa aquele corpo, solta toda a casca e sai e adquire um novo corpo, né? Acho que o irmão já conhece bem essa história, né? Então a serpente ela vai e deixa o velho corpo, a casca atrás, né? E se renova automaticamente, né? E você fala, onde é que está o velho corpo, né? Onde é que está o novo, né? Então sai um novo de dentro de um velho, né? Assim também, ainda que o nosso homem exterior parece que se corrompe, né? O nosso interior se renova a cada dia numa proporção maior. Então, maior é a renovação que há em nós do que a degradação que há em nós no corpo físico exterior, né? É interessante isso, né? E tem que haver esse espírito de vida na alma dos irmãos, essa alegria, né, dessa obra, porque o corpo precisa ser preparado, né? Nós não podemos viver como uma alma penada por aí, né? Câmbio. Perfeita sintonia, irmão Marcos, exatamente isso que a gente está falando. Eu não quero falar demais para não cortar o espírito do irmão, porque eu sei que é como se fosse um osciloscópio, sabe? Parece um osciloscópio de Deus. Eu estou falando numa onda, de repente a minha onda baixa e a sua começa a subir. Então tem que ser desse jeito, porque é desse jeito que eu vejo Cristo falando conosco aqui na sala. Tem falado assim sempre, tem sido assim. Então eu penso que é dessa maneira mesmo. Então o corpo é realmente isso, é consequência, né, de todo o trabalho da obra de Deus. Ele resume a obra de Deus nessa individualidade. Quer dizer, a gente adquire a individualidade da nossa alma, ela é expressa através desse novo corpo, mas que pertence ao corpo de Cristo. Pertence a Cristo. Por quê? Porque ele deu, olha que coisa, ele deu a sua vida, ele é o Senhor de toda a carne. Não é a carne? O corpo não é a carne? Pois é, se o corpo é a carne e ele é o Senhor de toda a carne, o corpo é de Cristo. É isso aí. E cada um de nós, com esse corpício, né, de sereia que a gente vai ter no futuro aí, né, esse corpo maravilhoso, né, esse corpo escultural, essa belezura, vai ser realmente o corpo de Cristo, né? Cuja alma já está santificada pelo Espírito de Deus, que passou a estar dentro de nós, vivificando a nossa alma, né? E fazendo florescer um novo corpo que foi perdido no Éden com a morte do pecado. Então perdemos tudo no Éden, tudo. O castigo foi severíssimo, porque o pecado também o foi. Então hoje, verdadeiramente, nós estamos respondendo àquela situação lá de corpo, alma e espírito, que Deus não faz as coisas pela metade.
Então ele não podia ter deixado essa situação em aberto, e essa situação foi fechada. A gente pode até melhorar um pouquinho algum entendimento, mas eu entendi que fechou o contexto. A contextualização daquilo que nós abrimos naquele dia acerca de corpo, alma e espírito, hoje está completamente fechado no entendimento. Amém? Vou só até aí. Eu acredito que por hoje, acho que se acrescentar alguma coisa vai ser demais, né, irmão Rodolfo? Realmente satisfeito mesmo. É fantástico, irmão Marcos. A gente chegou realmente no ápice desse entendimento de corpo, alma e espírito, né? Para os momentos do tempo chamado hoje, nós chegamos num limiar bastante interessante, né? Muito interessante. Eu estou muito feliz e muito satisfeito. O meu espírito aqui exulta, né? Exulta no Senhor. Exulta no Senhor. Porque, afinal, a gente sabe que não temos valor nenhum, né? O valor, quem nos dá é o próprio Cristo, né? Ele é que nos dá esse valor, né? Se algum valor temos, se alguma coisa temos a exprimir, é através do próprio Cristo, né? Que o nosso valor está nele, né? Porque ele é que deu a sua vida, porque cada um de nós pudesse ter esses entendimentos, né? Sem ele nós nada seríamos, né? Amém. É isso mesmo, Rodolfo. Na alma nos alegramos e no espírito nos exultamos, né? Maravilha. Aleluia. Então, irmão Marco, graça e paz seja com o espírito do irmão. Meu irmão tem uma noite maravilhosa, tenho certeza que teremos uma noite maravilhosa, cheia de sonhos aí, cheia de revelações aí, quem sabe se o senhor não complementa mais um pouco, mas essa parte de corpo, alma e espírito realmente foi uma fechadura de ouro essa mesmo, né? A fechadura com a chave da igreja, né? Com a chave do corpo de Cristo, a chave que o Senhor usou para abrir as coisas de Deus, abrir o caminho para o paraíso verdadeiro, né? Amém. Graça e paz, irmão. Seja com teu espírito e com o espírito de todos aqueles que estão nos ouvindo, seja na gravação e seja na reprodução desse trabalho depois, né? Para que todos os irmãos se cheguem verdadeiramente a Cristo. Esse é o nosso interesse e essa é a vontade do coração nosso, e temos certeza que é segundo a vontade de Deus e segundo o coração de Deus. Amém. Graça e paz. Amém, irmão Rodolfo, e a todos os irmãos, graça e paz, né? Essa é a vontade de Deus para nós, né, irmãos? Ele nos repartir, nos dar essas coisas, né? Aleluia. Nós somos agradecidos ao Senhor, né? Porque isso não vem de nós mesmos, né, irmão? Não vem, né? Ele vem do Senhor, né? E essa é a parte que temos com Ele, né? Ele se alegra em mostrar o nosso Salvador, né? E repartir a sua riqueza. Realmente, estamos ajuntando tesouro nos céus, né, irmão Rodolfo? Temos enriquecido e procuramos enriquecer também os irmãos, né? E isso vem de Deus, né? Então, graça e paz, irmãos. Glória, glória, aleluia, né? Louvamos a Jesus, né? O nosso Senhor. Que maravilha, né, irmão Marcos? Graça e paz.